Plataforma. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao que nós começamos ontem, a nossa garimpagem de operações do Alfera, e eu disse que a partir de agora eu quero concentrar nossas experiências de avaliação e execução de operação para dar uma alternativa a quem eventualmente não tenha se adaptado ou não tem interesse em assinar ali o Opelab, não, já falei muitas vezes que não há necessidade, efetivamente, né? Eu faço por hábito e por predileção mesmo, mas quem eventualmente não quer se comprometer ou não pode inicialmente com isso aí, não há problema nenhum, e a gente utiliza o opções.net como referência para simulação das operações. Eu quero agora colocar de novo aquelas operações ou aquelas opções que nós ontem comentamos aqui para estudo na ponta comprada, garantir aquela perspectiva a nível de payoff, né, de observação do payoff com vocês dessas estratégias, e é lógico, a gente vai observar agora como seria a operação vendida, né, para fazer a nossa recorrência de caixa mensal, tá? O mais importante é definir uma meta a respeito daquilo que nós obteremos de rentabilidade no sentido das vendas recorrentes, mas isso vai depender, o volume que nós vamos trabalhar, não só a nível financeiro, mas percentual em rentabilidade, depende do nosso objetivo, evidentemente, e claro, depende do teu apetite ao risco ou não. Acima de tudo, como comentei ontem também, é importante frisar o entendimento tem que ser absoluto quando dá decisão pela montagem da operação. Então, vocês percebem que o meu operacional ele deixa pouquíssimo espaço para manobras, não porque não se possa fazer, mas porque eu percebi ao longo dos anos que a gente tem um desempenho em termos de resultado melhor, quanto menos nós mexemos nas estruturas. Então a gente tem um modelo muito bem desenhado, com ideias claras sobre qual seria o melhor momento de montagem da operação, o melhor momento para desmontagem. E, via de regra, a gente vai fazer rolagens respeitando aquele prazo. Isso evita a interferência emocional que acaba atrapalhando muitas vezes o resultado. Vocês viram muitas vezes que algumas das operações que nós realizamos os maiores lucros se deve justamente pelo fato de nós não interferirmos no resultado da operação através de decisões movidas pela ansiedade ou até mesmo pela procrastinação. A ansiedade faz você antecipar o encerramento da operação, muitas vezes desnecessariamente. Se você já está previamente calculando, estabelecendo um limite de prejuízo ao entrar naquela operação e trabalhar com esse viés de assumir eventualmente esse prejuízo, tal qual nós fazemos com o stop loss, por exemplo, numa operação de swing trade com ações, que é a operação mais comum, mais usual do investidor, né, comum, médio, vamos botar assim, da bolsa. Então a gente já tem ali como identificar quais seriam os riscos e o potencial prejuízo de cada operação, colocando um valor que para nós seja confortável eventualmente assumir como prejuízo eventual. Se eu eventualmente quiser gerenciar isso, dá para fazer translocação estratégica, mudar dessa estratégia para outra, fazer de uma venda comum se tornar um booster, fazer um slide, fazer, enfim, dá para fazer uma série de coisas. As opções permitem inúmeras soluções estratégicas, mas a maior parte dos manejos e ajustes, eles vão implicar em dois aspectos importantes, fundamentais, devemos levar em consideração, não tem como escapar disso. Qualquer operação de manejo com opções vai impactar financeiramente, você talvez tenha que fazer um aporte maior ou eventualmente realizar um prejuízo efetivo. Ou então vai aumentar a exposição em nível de risco, seja através justamente da exposição financeira maior, ou de um risco, de um prejuízo efetivo realizado maior do que deveria ser,
ou até mesmo de uma exposição a nível de alavancagem com uma chamada de margem maior do que eventualmente poderia ser, deixando muitas vezes o capital que deveria estar em preservação, de certa forma, um pouco impactado e talvez não imobilizado pela operação em si, mas também um pouco encurralado, vamos dizer assim, pela chamada de margem. Então, te falta espaço de manobra operacional muitas vezes. E é por isso, não por outra questão, que eu gosto de trabalhar com a ideia de operações de risco limitado. Operações de risco limitado está intimamente ligado a operações de débito, operações de compra, operações em que geram custo de exposição, porque não há nada mais fácil de controlar do que uma operação que você sabe qual é o risco efetivo da operação. Se você se lançar, aumentar a alavancagem, por exemplo, com operações em que você está vendendo muitas vezes alavancado, vai aumentando cada vez mais a exposição, mesmo que você leve em consideração como garantia os seus ativos, ou até mesmo o tesouro ou o CDB de liquidez diária, um título de renda fixa que possa suportar isso aí, você muitas vezes não tem a vantagem da convexidade em operações que poderiam estar, mesmo que gerando um custo inicial, beneficiando você no curso do movimento do ativo, mas também você tem ali um problema de que no momento do crash, nós já vimos isso em vários episódios recentes, desde da época ali daqueles conflitos de Wesley Days, nós tivemos depois questões relacionadas a impeachment, tivemos problemas financeiros no mercado americano que impactou as bolsas de maneira geral, nós tivemos também os episódios de Covid, agora mais recentemente as pataquadas do governo gerando impactos negativos com alta volatilidade e que interferem diretamente vamos dizer assim, na manipulação, no bom sentido, não no mau sentido, das chamadas de margem, porque nós sabemos que existem sim um requerimento, um protocolo que define a chamada de margem de cada ativo. Porém, é importante nós levarmos em consideração que as corretoras, elas têm espaço de manobra, elas têm uma margem para desenvolver isso. Algumas corretoras vão cobrar menos do que eventualmente a B3 pede, outras corretoras cobrarão até mais e bloquearão eventuais operações, e isso acaba atrapalhando um pouco a nossa logística operacional. Então, trabalhar de forma eficaz e inteligente, na minha opinião, está condicionado a você dominar a gestão de risco, sabendo que você só vai expor que tu pode perder e que não vai te atrapalhar operacionalmente. Tendo essa definição, é a questão de gerenciar o teu aporte a partir daquilo que você tem de capital disponível, exatamente como nós comentamos ontem. Estou fazendo aqui uma recapitulação do que nós abordamos ontem, para a gente trabalhar hoje, como disse, a parte das vendas. Então, olha, eu vou criar aqui uma estratégia nova, tá? E vamos inserir aquela estratégia que nós abordamos as pontas compradas ontem, ó. Itaúsa, tá? Itaúsa hoje, assim como toda a bolsa, né, vem se recuperando bem, né? Hoje temos uma alta de um e pouco por cento, aí, muito legal. Hoje voltando a melhorar um bocadinho. Nós temos aqui Dualfera com objetivo de renda recorrente, tá? Beleza, colocamos aqui. Vou colocar a operação pública, vou habilitar comentários e perguntas. Vocês podem colocar lá. Eu vou compartilhar depois com vocês no grupo ali o link para essa estratégia, para vocês observarem e também, eventualmente, colocarem perguntas aqui se assim quiserem, como nós combinamos, tá bem? Vamos observar o último negócio, volatilidade de gregas, e nós vamos adotar aqui o seguinte nome, ó, do Alfera em Itaúsa. Pronto. Aqui vocês já sabem do que se trata. Vamos pegar aqui a opção comprada.
vamos colocar a call. E que call vai vir? Aquela de julho. A de julho, com 400 dias úteis para o vencimento, strike do 8,50, tá? Depois nós vamos abrir aqui mais uma, comprar. Vamos colocar uma put. Vamos colocar aquela para setembro, o strike do 18,28. Fechamos aquelas duas pontas que efetivamente estavam compradas. Vamos identificar agora, com a mexida do mercado, como que está a nível de precificação as nossas opções desejadas com o preço atual do Black Shoes. Então, olha, veja, nós tivemos várias negociações aqui e olha que legal aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês hoje. Com o passar do tempo, nós vamos tendo novos strikes sendo abertos. Olha o strike que abriu aqui agora, 5,64, melhor ainda, né? Muito melhor do que essa opção do 8,50. Poderíamos abordar esta opção ao invés dessa. Por isso que é legal, às vezes, também não sair executando de qualquer maneira. Vale a pena a gente estudar, avaliar, esperar o melhor momento para que a gente possa efetivamente executar. Mas como nós sabemos, e já vimos aqui muitas vezes, que esta opção do 8,50 está com altíssima liquidez, em razão de todas as negociações realizadas recentes, nós vamos continuar na perspectiva dessa opção até que efetivamente possa haver um negócio na opção do 5,64 para que a gente eventualmente escolha trocar. Ó, aqui nós já temos aí, ó, já para 1,5 milhão de reais de negociação nesta opção. E é só para julho de 2026. Há muitos negócios, as opções mais longas aí, sem problema nenhum. Lembrando que para o efeito daquele capital garantido que nós colocamos de 15% ali, é necessário deixar essa operação chegar até mais próximo do vencimento. Não dá para encerrar antes aquilo que você projetou ficar 2 anos, sem que haja consequências para isso. Vai realizar prejuízo eventual. Vai ter, pode ser que dê lucro, pode ser, mas via de regra, a antecipação a realização antecipada dessas operações compradas para mais longo prazo gera prejuízo. Gera prejuízo. Por quê? Você vai eventualmente encontrar aí uma dificuldade a nível de liquidez que é natural de ativos que têm menos liquidez ou menos negociação, que são operações que deveriam realmente ter aí um prazo um bocadinho maior, tá? Aí nós vamos pensar o seguinte: 8,50, vamos lá para o nosso Black Shows aqui, como nós já fizemos tantas vezes. 9,44, veja, ontem tava, olha aqui, ó. Estávamos com 9,27, estávamos 400 dias úteis, né? 400 não, eram 406, né? Agora são 405. 406 dias úteis, a volatilidade de 17,55. E aí nós tínhamos aqui 8,50 para esse exercício. Nós tínhamos, lembra, quem lembra aí? 2,22 de preço justo, mas a negociação estava saindo a 2,33. Hoje nós não tivemos negócio, mas veja que já tem um bid aqui a 2,45. Por que há um bid aqui no 2,45? Porque nós temos hoje uma evolução no preço do ativo. Então nós temos aqui 9,44 e esta opção, ó, está com atuais 2,37 para ser mais preciso, porque houve uma elevação na volatilidade. 19,43 são 2,41 de preço justo no Black Shows. Está saindo no preço justo? Não. Ontem estava precificado a 2,22 e estava saindo negócio a 2,33. Naturalmente, hoje, muito provavelmente, está precificado a 2,41, isso deve sair lá para os 2,50, 2,50 e pouquinho, 52, 53, tá? Mas 2,45 não está saindo. Alguém está colocando uma ordem aqui a 2,45, já sabendo que 2,41 é o preço justo e ele não quer pagar ali os 2,50. Seria ali mais ou menos um meio do caminho a respeito do que efetivamente está sendo precificado e o que efetivamente o mercado está disposto a negociar, tá? Toda aquela galera que comprou esse ativo aqui, ó, a 2,35 já está ganhando dinheiro. Aí nós vamos falar, puxa vida, lembra quantas opções foram negociadas? Várias, esse 1 milhão e pouco aqui foram vários lotes de 1.000 executados. Compradores XP,
vendedores ativa, vários lotes de 1.000, tudo indica o mesmo player executando várias vezes 1.000 as opções. Então, o que pode haver? Muitas vezes nós colocamos as nossas ordens no robô, geramos lá um processo de execução em que a gente pode escolher o quanto fica disponível a execução, né? Fazendo o Profit, fazendo o PNT, você programa. Se você vai fazer um lote muito grande e não quer executar de uma vez, quando geralmente o lote é muito grande, é executado em via de regra de forma direta. Não aparece aquele comprador agredindo e nem o vendedor agredindo. Como eu já mostrei para vocês no Profit, no Times in Trade, operação direta casada dentro da própria corretora, geralmente negociadas entre assessores. Alguém quer comprar, esse assessor vai atrás de outro player dentro da corretora ou vai pesquisar ao mercado outro player de outra corretora e fala assim, pô, aceito fechar esse negócio nesse preço, combina-se o preço, executa a operação de forma direta, não entra no book, não aparece no bid nem no ESC, porém, evidentemente, tem que sair no registro do Times and Trades, porque é como se fosse um extrato financeiro da sua conta. Todas as operações realizadas necessariamente têm que ser públicas, têm que ser publicizadas, tá? Então todos temos que ter acesso a essa informação. Agora, não diz quando que eu tenho que ter, não é obrigado ter lá o BID e o ESC. Pode sim bater e executar uma operação, assim como muitas vezes nós vamos subindo o preço de um em um ou descendo de um em um, e é executado sem que apareça, aparentemente esteja ali um hash com bid, porque pode ter um hash com bid oculto, uma ordem iceberg, uma ordem que só vai ser executada quando eventualmente aparecer uma execução, um preço naquele ponto que nós determinamos para execução. Tudo isso é um detalhe operacional que na prática a gente mata aqui muito rapidamente, mas é interessante saber porque aí a gente entende melhor como funcionam as negociações na bolsa, tá? E aí, esta execução sendo realizada, você imagina 500 negócios aqui, mas desses 500 e poucos negócios aqui, pelo menos uns 400, 500, me parece, pela análise que fizemos ali brevemente, o mesmo player, né? E esse camarada botou aí, digamos, R$ 1 milhão nessa opção. Se valorizar 10 centavos é dinheiro pra caramba, não é? Não é verdade? O cara comprou a 2,25, várias ordens estavam 2,28, eu lembro, 2,26. Vocês vão lembrar também que acompanharam com a gente essa observação dessa operação. Coloca aí agora 2,45, que é o preço que pode sair, diminui aqui por 2,25, vamos botar que seja o preço médio. Em basicamente menos de uma semana, 2 dias, ó, do dia 3 ao dia 5, nós já temos aí 20 centavos de ganho. Você imagina isso aqui quando você tem R$ 1 milhão negociado. É bastante, bastante dinheiro, né? São várias opções, não necessariamente são 1 milhão. Vamos pegar aqui, ó, 1.248.754 e 54 reais. Divide por 564, tem uma ideia de mais ou menos quantos lotes tem aí. Cerca de 2.000. Vamos supor que o camarada pegou 2.000 lotes e comprou a 2,25. São, ó, 4,5, tá? Esses 4,5 já viraram 4,7. Já é dinheiro, galera. Dinheiro pra caramba, tá certo? Para 2 dias é muito bom. Então, isso tudo aí nós temos que levar em consideração. Já está executando o encerramento dessa operação? Não. Por quê? Porque se pressupõe uma movimentação ainda mais positiva, uma recuperação melhor para esse ativo aí no médio, longo prazo, lembrando que é uma opção para 2 anos. E nós falamos ali dos 10,80 aproximadamente, que, vamos dizer assim, quase que inevitável de chegar. A Itaúsa sempre transita nesses valores, do 9 e pouquinho até os 11, como nós observamos na análise técnica aqui, tá? Bom, comprando as duas opções, portanto, e já identificamos que o preço aqui seria, por exemplo, fosse executar hoje 2,50. Opa, deixa eu botar aqui, dei um enter, acabou executando. Eu tenho que precificar essa put. A put estava mais cara, certamente, ontem, do que eventualmente estará hoje. Por quê? Porque nós tivemos uma valorização do ativo aí praticamente 2%. Então aquela put estava ali 5,80 e pouquinho, lembra? Agora deve estar na casa dos 5,70, os mesmos 10, 15 centavos valoriza na call
normalmente acaba desvalorizando na put também. Não é uma regra absoluta, mas muitas vezes sim. Vamos colocar 2,50 aqui como um preço efetivamente possível de execução hoje. Vamos carregar aqui a nossa put no 18,28. Vamos colocar aqui 449 dias úteis para o vencimento, uma opção para o julho, não, setembro, né? Setembro de 26. E aí nós temos lá, então, um valor de aproximadamente 5,70, que estava 5,80 e pouco, né? Vamos colocar aqui 5,75 para termos uma referência, tá? E aí vamos abrir aqui e fazer aquele cálculo que nós identificamos aqui. Quanto que vai estar ou estaria esta opção, a qual, se o ativo estiver nos 10,80? Lembra que fizemos esse testezinho aí? Vamos botar aqui, ó, 10,80, basicamente o suporte que nós temos ali. Passados 200 dias úteis, eu vou trabalhar put primeiro. Vamos botar aqui 249 dias úteis, daqui a um ano. Não vamos mexer na volatilidade, que é difícil prever a volatilidade para lá, tá? Vamos colocar aqui, ó, o que a gente está comentando, 5,87, exatamente, estava mais ou menos isso. Olha lá, se for no 10,80, daqui a um ano, a put dos 18,28, mantida a mesma volatilidade, vai estar na casa aí dos 5,67. Vamos botar ali que seja eventualmente 5,60. Vamos até dar um desconto um pouco maior, né? Se cair para 5,60, nós temos aí 15 centavos de prejuízo nessa posição, tá? Obviamente pode ser um pouco mais, um pouco menos, a depender da liquidez do momento para esse ativo. Agora, a nossa call, estando aí a 205 dias úteis para o vencimento, opa, 850 não dá, né? Estaria aí valendo aproximadamente 3,3, ó. Vamos arredondar para R$ 3 também aqui. E aí vamos fazer aquele exercício que nós comentamos aqui, ó, 50 centavos de lucro. Veja que aqui o que a gente tem na realidade é um lucro na posição, em 35 centavos, mantidas dois ativos, né? Passados um ano, vamos passar um tempo, avaliar a movimentação, sabendo que aqui é uma resistência, pode bater lá e voltar, não tem problema. Agora, se avançar e for nos R$ 14, por evidência, a gente já perde a put. Isso aqui vai virar pó. Os R$ 14 vão realmente trabalhar muito acima do que eventualmente a nossa put ela pode estar apresentando potencial ganho para a gente, tá certo? O ativo nos 14, a put ali do 18, não vai funcionar muito bem, né? Quando mais próximo do vencimento, inclusive faltando uns 5 dias úteis para o vencimento, nós só vamos ter valor efetivo na nossa call, tá certo? Se nós temos só valor efetivo na call, a gente tem que calcular e verificar se a gente perde dinheiro ou ganha com a nossa exposição no ativo a partir daquilo que nós temos contratado na operação, que é o nosso custo efetivo. Então vamos colocar aqui em Itaúsa, vamos colocar ali na nossa estratégia que esse preço seria mais ou menos 5,70, né? Então, se botei 1.000, mas vamos fazer com 100 como a gente projetou ontem, para 100 opções, o que que a gente tem? Um cenário, deixa eu colocar na tela cheia para vocês, olha aqui, ó, que a gente não tem perda, né? A gente tem aquela soma que nós comentamos a nível de resultado. O custo da operação mais o strike da call vai botar ali o nosso preço de entrada na casa dos 10,80. Já na posição da put, se nós colocarmos o strike da put, que nos dá o direito de venda, e abatermos o custo da operação, nós teremos ali então uma operação em que a gente tem um preço de saída superior ao preço de entrada, o que faz com que a gente tenha efetivamente um lucro na operação. Então a gente compra por um X valor, vende por um X valor superior o preço de venda ao preço de compra, a gente tem na prática é um lucro na operação. Isso aqui é o que a gente tem, olha, independente do que aconteça com o mercado. Mas quando temos isso no mesmo cenário que o título
PCA mais, por exemplo, do Tesouro. Você só vai desmontar no vencimento, né? Você não fica ali. Peraí, deixa eu ver. Alguns até ficam. Tem gente que é especialista em especulação de renda fixa. Tem como fazer isso. No Brasil, cabe todo tipo de especulação. Um mercado absolutamente volátil pode gerar impacto e até mesmo em títulos que não eventualmente te pagariam muita coisa. Conheço gente que ganha muito dinheiro com renda fixa, vai arbitrando, vai fazendo, aproveitando-se da marcação ao mercado e vai se beneficiando. Ótimo, parabéns, tranquilo. Há uma necessidade diferente de análise, mas tudo bem, beleza? Não tem problema. O importante é ganhar dinheiro, seja lá como for. Se nós já temos uma base que nós debatemos muito bem ontem, isso aqui, sempre vocês já conhecem bem essa estratégia, que já está tranquilo, daqui a 2 anos eu vou recuperar meu capital acrescido dessa diferença entre os strikes, aqui a gente calculou mais ou menos um e pouco, né, quase R$ 2, beleza. Agora eu quero vender as opções mais curtas. Eu preciso fazer com que esta operação me remunere todos os meses. De que forma nós vamos fazer isso, galera? Como que nós podemos fazer essa operação nos remunerar todos os meses? Nós vamos fazer aqui efetivamente os nossos lançamentos cobertos. Nós vamos usar esse parâmetro aqui, desculpa, é 5,70 aqui. Esse parâmetro aqui como um parâmetro de cobertura para as operações vendidas. E aqui, galera, que entra aquilo que nós comentamos estrategicamente. O ideal, dá para a gente espremer, alavancar e fazer o que for. Dá para fazer uma série de operações vendidas. Mas o ideal, para funcionar e você ter tranquilidade operacional, é respeitar esses parâmetros que nós temos aqui estabelecidos. Vai vender um strangle ou um straddle, que é a coisa mais simples que você possa fazer, né? Com até 45 dias úteis para o vencimento, e vai encerrar isso próximo de 5 dias úteis para o vencimento. Ou seja, na semana do vencimento, lá na segunda, na terça, que a gente vai pensar em rolar isso aí. Vai ficar com essas operações, então, aí um tempinho, um mês, pelo menos, ali com aquela operação. Pelo menos 20 dias úteis seria o recomendável, né? E aí nós temos uma operação com 45 dias úteis para o vencimento. Já vamos começar a pensar em trabalhar a operação para fevereiro, porque a gente pega um pouco mais de crédito, a gente consegue trazer para o nosso bolso um volume financeiro maior. Você pode pegar e fazer assim, ó. Pode vender, por exemplo, uma opção aqui do 10,80. Nós já sabemos que é uma resistência importante, Itaúsa aqui, tá? Pode pegar esses 4 centavos aqui e pode vir aqui no 9 e no 8,59 que seja, ou até mesmo no 8,78, já que a gente estava numa perspectiva de potencial valorização aí, e pegar aqui mais 6 centavos. A gente pega 10 centavos, mas veja, isso aqui é muito pouco. 10 centavos não é tão pouco se nós pensarmos que nós estamos fazendo eventualmente um aporte de 8 centavos aqui, de 80, desculpa, de R$ 8, certo? Então 10 centavos aqui é uma rendinha. Então, vamos lá, 1,6% aproximadamente aí de rentabilidade, vamos considerar assim, 11 centavos que seja. Agora, é melhor, se a gente considerar ficar com esses 10 centavos aqui, verificar a possibilidade de fazer isso aqui invertido, né? Vender aqui, por exemplo, vamos colocar aqui no 9,45, que tem uma opção europeia, o ideal é vender a call europeia, tá? E vender depois aqui uma put também europeia, né? E, evidentemente, todas as puts aqui do mercado são europeias. Vamos colocar o preço justo aqui do Black-Scholes, ó, 1,22 com 42 aproximadamente. Então, vamos supor que a gente pegue aqui 1,20, arredondando, e aqui nós vamos pegar aproximadamente 45 centavos, tá? Tá aqui em 35, 40 e 51, 45 centavos. Olha como a gente consegue pegar um pouco mais de crédito aqui, né? A gente tem como lucro efetivo dessa operação, ou seja, o potencial de ficar com crédito na ordem de 21 centavos, né? A gente aumentou um pouquinho
o nosso prêmio especificamente alcançável seriam ali 13, no máximo 13 centavos, se compararmos com aquela operação fora do dinheiro. E aqui a gente tem, olha, um cenário em que se o ativo fica entre 9,45 e 10,88, são esses dois strikes vendidos, a gente consegue ficar com a diferença desse crédito. Que diferença é essa? Veja, se eu vender a 45 e aqui a 1,20, eu pego 1,65. 1,65 e eu tenho uma diferença para pagar aqui. Que diferença é essa para pagar? Se eu estou vendendo no 9,45 com 10,88, você faz a diferença desses strikes. 10,88 menos 9,45, 1,43. Do 1,43 para o 1,65 que nós temos ali são 22 centavos. É exatamente isso aqui que a gente poderia receber. Por quê? Se eu tenho uma diferença de strikes de 1,43, é exatamente isso que eu tenho que pagar para sair dessa posição. Se eu recebi 1,65, eu fico com essa diferença aí, 22 centavos. Melhor do que ficar com aqueles 12, 13 centavos eventuais, numa operação mais fora do dinheiro. E a performance melhora ainda mais exatamente pelo seguinte. Porque perceba, aqui eu estou dizendo que esses 22 centavos é o quanto nós presumimos ficar de lucro caso o ativo permaneça nesse range entre 9,45 e 10,80. Porém, o que nós temos aqui? Nós temos uma possibilidade de trazer caixa para a nossa operação. Como assim? Se eu estou vendendo a 1,20 mais 45, eu estou vendendo a 1,65. Então, esses 165 entram no caixa já de imediato. Por mais que eu vá ficar com o lucro efetivo dessa venda de 22 centavos, eu estou trazendo 165. Agora, eu pego esses 165 e reaplico nas nossas estratégias de curto prazo direcionais, travas, operações de compra seco semanal. Eu consigo eventualmente fazer com que esse capital, que eventualmente ficaria só 22 centavos, ele se torne um benefício muito maior. Sendo que esses 22 centavos, eles representam, em relação aos R$ 8 que seria pago ali, 22 centavos dividido por 8,18, por exemplo, 2,6%. Já se encaixa muito próximo daqueles 3% que nós gostamos de buscar, em média, mensalmente com as operações. Deu para entender? É por aí que a gente vai trabalhando o nosso cenário nas operações vendidas, tá? A Ruth tinha levantado a mão e quer falar alguma coisa, Ruth? Não, não, era só para dizer que se ficar dentro do nosso strike, esses 22 centavos, né? Sim. Porque se sair para fora, Se começa. sair para fora, essa estratégia vai precisar de manejo. Qual manejo? Vai rolar, rola simples. É mais fácil rolar simples do que ficar inventando muita moda. Na pior das hipóteses, e aí o que é vantagem com as operações compradas que nós não temos na operação com a renda fixa como garantia, é que se o ativo extrapolar muito para baixo ou muito para cima, as pontas compradas vão acompanhar a valorização. E aí você pode, como nós já fizemos muitas vezes aqui, vender a ponta longa e comprar a ponta curta, vai realizar o prejuízo na curta, porém o lucro da longa geralmente compensa o prejuízo da curta. Quando é difícil compensar? Quando nós estamos alavancando, vendendo uma quantidade maior do que nós estamos comprando. Mas aí, quando nós fazemos isso, entra naquele aspecto de gerenciamento de risco que eu comentei ontem e reforcei hoje aqui, logo na abertura dessa reunião nossa. Já tenho que estar psicologicamente preparado para eventualmente passar 2, 3 meses, eventualmente perdendo dinheiro ali numa rolagem que não está sendo tão benéfica. Eu prefiro rolar 3, 4, 6 meses que sejam no prejuízo, entre aspas, né? Porque eu vou sempre. Imagina que eu rolo um prejuízo nesse mês, no outro mês vai rolar mais prejuízo, eu estou acumulando prejuízo. Mas nós já vimos que, e muitas vezes, chega um determinado momento que, quando o mercado volta a se ajustar, todo aquele prejuízo é compensado. Nós fizemos isso, aquelas vendas grandes de Bova, né? De Vale, muito crédito que nós vendemos call a R$ 10. Daqui a pouco compramos a 4 lá, ganhamos R$ 6, muito dinheiro que vem compensando todo aquele prejuízo passado. Só que é um jogo de paciência, é um jogo de estratégia. E aí vence quem é mais estratégico, mais paciente. Beleza? Tranquilo? O Tranquilo. episódio,
A aula de hoje era para a gente pontuar essas questões e amanhã nós vamos colocar isso em prática. Amanhã nós vamos pegar ali, tentar beliscar essas pontas compradas aqui e vamos colocar as opções de venda para a gente finalizar a nossa estratégia e eu termino a explicação e replicamos mais dessa estratégia na semana que vem, tá bom? Beleza? Gente, Beleza. um abração para vocês. Amanhã, vamos junto, firme, para mais uma sequência dessa nossa saga de 100 ao milhão. Grande abraço, fique com Deus. Vamos para cima, galera. Tchau, tchau.